Eu quero conversar com você, como eu fiz hoje pela manhã. Tivemos um culto muito abençoado, e a palavra que eu quero trazer para você, que eu quero conversar com você, é como orar a partir do céu. Você pode falar isso? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12, Atos 12, de 1 a 19. Nós encerramos a série Criptonita, e Deus colocou no meu coração de pregar sobre oração exatamente um dia antes do jejum, porque eu creio, essa é uma palavra, a Bethesda sempre faz jejuns, mas aí eu volto, essa palavra não é o meu apelo ainda, mas para introduzir o texto. Talvez você nunca teve uma experiência de jejuar, talvez você nunca teve uma experiência de levar a sério o jejum, dizendo, eu quero buscar intimidade. Por que que nós incentivamos a igreja a jejuar? Existem algumas áreas da sua vida que Jesus falou, que essa caça de demônios só sai pelo jejum e oração. Existem algumas situações, pessoas que precisam de libertação na sua família, marido, esposa, filho que está nas drogas, situação financeira, que Jesus falou, essa casta só sai pelo jejum e oração. Essa casta e esta bênção e essa porta será aberta quando você acrescentar o jejum. Atos 12, de 1 a 19, diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que se dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Senhor Jesus, levanta guerreiros de oração, e que a Bethesda seja uma igreja de oração, seja casa de oração, seja casa de intercessão, seja um povo de clamor, seja um povo, células que orem e toquem o céu. Nós queremos tocar o céu, nós queremos clamar pelo impossível, e eu clamo a Ti que nessa noite haja quebrantamento, edificação, revelação, salvação, milagres, para a honra e glória de Jesus. Nós oramos, amém e amém. Pode se assentar, queridos irmãos. Correntes que nos prendem a uma vida de mediocridade e sobrevivência. Há correntes que talvez nessa noite prendem você, pessoas que estão presas a vícios,
há hábitos que são destrutivos, pessoas que dizem, eu não consigo ser livre, eu não consigo ter libertação. Talvez nessa noite, negócios destroçados em meio à falência, pessoas que gritam por provisão financeira, desemprego e às vezes até mesmo necessidade. Talvez o problema seja casamentos onde o amor acabou, casamentos onde o amor se esgotou, e a esperança que se diz para você talvez seja a palavra divórcio. Talvez relatórios médicos que silenciosamente gritam positivo, ou filhos que explodem num temperamento ou num comportamento imprevisível. Talvez contas que se amontoam, eu não sei o que é que você passa, ou obstáculos na nossa vida pessoal, mas o que eu sei é que eu e você que estamos aqui, todos os dias, ou vez ou outra, nós nos depararemos com uma montanha ou um problema que grita para nós dizendo assim, impossível. É impossível, não dá mais, isso é algo que não será derrubado. E quando a impossibilidade nos encara, nós só temos uma maneira de enfrentar a impossibilidade, que é invadindo as impossibilidades no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, porque orar é invadir o impossível. A oração é uma chave que Deus entrega nas mãos da igreja para implodir aquilo que é impossível. A oração é a mão daquele que move o mundo, porque nós temos aprendido que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Quando nós nos colocamos de joelho, nós abrimos espaço para a ação de Deus, para o milagre de Deus. E eu quero abrir essa palavra dizendo para você, que quando aquilo que te encara, quando aquele problema, e eu sei que há muitos problemas que olham nos seus olhos e dizem assim, não dá mais, nós estamos prontos para orar. Quando você se depara com qualquer uma das situações que eu citei, ou aquelas que você enfrenta silenciosamente, você está pronto para orar. E sabe por que você está pronto para orar? Porque talvez você vê que não há mais solução humana. Porque você diz, olha, eu esgotei os meus recursos, eu não tenho mais para onde correr, eu não consigo mais resolver. Nós estamos prontamente preparados para entender como é que nós podemos orar a partir do céu. Por isso, eu concordo com a frase da pastora Beri Johnson, que ela diz que se nós temos a mentalidade do céu, nós seremos excelentes na terra. Deus está convocando e desafiando você aqui, querido irmão, não importa qual é a sua caminhada, o seu nível de maturidade, mas se você tem a mentalidade do céu, você será excelente na terra. Quantos podem dizer amém? Orar a partir do céu é entender o que a Bíblia fala, porque a maioria das pessoas ora. Não existe pessoas, com raras exceções, que não oram. Orações de desespero, orações de angústia, orações por problemas que são insolúveis, mas isso não quer dizer que nós sabemos orar corretamente. Isso não quer dizer que a oração é uma prática absoluta na nossa vida. Isso não quer dizer que a oração é uma ferramenta que nós utilizamos, porque nós temos dificuldade de orar. Talvez porque não sabemos como orar, ou talvez porque olhamos para nós, ou porque talvez haja pecado na nossa vida que nos afasta de Deus, ou porque nós vivemos uma vida de independência. Nós vivemos uma vida em que nós achamos que nós resolvemos, e este é um texto poderoso sobre a oração. Esse é um texto que se enquadra exatamente, se você estuda o livro de Atos, se você tirar ele, parece que ele não faz diferença nenhuma no contexto, mas se ele está colocado ali, é porque Deus tem uma lição para nós. A igreja está expandindo, a igreja está invadindo não só Jerusalém, mas chegando no Império Romano, vendo milagres. A igreja de Jesus está experimentando milhares de conversão. E sabe o que acontece? A oposição. Satanás se levanta contra a igreja, Estevão morre, e a igreja ela começa a sofrer uma crise e uma grande opressão. Não é o problema que a gente tem hoje. O problema é que talvez, glória a Deus por você que veio aqui no culto. Quantos podem dar um glória a Deus? Tivemos um culto cedo, bem cheio, agora também, muitas pessoas, mas muitas vezes a razão do porquê você não vem no culto é porque hoje o Corinthians vai jogar 7, hoje o Palmeiras vai jogar 7, hoje eu fui para um churrasco, hoje eu não pude porque eu estou cansado. Mas aqui não, havia verdadeira oposição, havia risco de vida, havia morte. Seguir a Jesus era perigoso, era extremamente perigoso, e a Bíblia diz que Tiago, o irmão de João, havia sido morto. E Pedro, que era o líder da igreja até aquele momento, é colocado numa prisão, numa cadeia, correndo o risco de publicamente ser até mesmo crucificado. Mas o versículo 5, que é a nossa base para essa palavra, se você está com a Bíblia aberta, vai dizendo que Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja, diga mas a igreja.
orava intensamente a Deus por ele. Mas a igreja clamava intensamente a Deus por ele. Eu quero deixar algumas lições para nós. Antes, você precisa entender que a oração é um chamado de Deus para nós. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz: dediquem-se à oração. A Bíblia diz que nós devemos orar por todas as coisas. A intercessão é o chamado primário de Deus para cada crente. O chamado de Deus para você. Quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. É para orar. Orar é ter intimidade, é o lugar secreto, é falar com Deus, é abrir o nosso coração. Mas orar também é interceder, e existem algumas lições que nós aprendemos. A primeira que eu queria que você guardasse é essa: você deve crer que o poder da igreja ainda está na oração. Louvado seja o nome de Jesus. Você precisa crer, meu irmão, e nós estamos algumas horas de iniciarmos 21 dias de jejum e oração, que o poder da igreja ainda está na oração. Há um poder na intercessão. Quando o povo de Deus se reúne e quando o crente está de joelho, o inferno treme. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que Satanás, ele faz de tudo para que você não esteja de joelhos clamando e intercedendo, porque ele sabe que se um crente for ativo na obra de Deus, mas não viver uma vida de intercessão poderosa, ele não vai fazer a diferença. Um crente, um discípulo, alguém que segue a Jesus, ele pode estar envolvido em todos os ministérios, estar dentro da igreja 7 dias da semana, até pegar uma cama e falar assim: pastor, eu quero morar aqui, eu vou servir no hug, eu vou cantar, eu vou estar no live, eu estou até em reunião de mulheres, eu quero estar em tudo. Mas se não viver uma vida de intercessão que faz a diferença, não haverá impacto. E a verdade é que o texto, nós já citamos aqui, vamos ler de novo todos juntos esse texto, vamos ler. Pedro então, queridos, a oração libera o poder para as situações impossíveis. A oração é o instrumento de Deus. Deus está no controle. Deus não está morto, como nós ouvimos aqui. Quantos creem que Deus está no controle? Diga amém. Mas Ele escolheu delegar a nós uma ferramenta que se chama oração. Deus escolheu e Ele disse: eu controlo a história, a minha vontade prevalece, mas eu entrego à igreja a intercessão e a oração para que vocês invadam as impossibilidades, para que vocês sejam meus cooperadores na obra que eu estou realizando, para que vocês experimentem aquilo que eu faço. E nós não podemos esquecer isso nesses dias. Nós não podemos esquecer que a oração é chave para o avivamento. É através da intercessão que vai ter cura, libertação, salvação, restauração de casamentos. Filhos que estão rebeldes serão restaurados desesperadamente. Nós precisamos do poder de Deus. Quantos precisam do poder de Deus? Digam amém. Agora, queridos, veja só, por isso que nós vamos jejuar. Eu já falei aqui. Nós vamos jejuar, porque existem algumas questões que serão destravadas no reino espiritual somente através da oração. Existem algumas coisas que Deus reservou para você, que serão descobertas, destravadas, tesouros espirituais, quando você tomar a decisão de viver uma vida de intercessão e acreditar que o poder da igreja está na oração. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que show gospel é cheio, mas reunião de oração não. É por isso que se eu fizer uma festa na roça, Paulo diz, lota de gente de tudo que é lado, mas se a gente fizer uma vigília de oração, tem pouca gente. É por isso que quando a sua célula faz um churrasco, dificilmente tem dificuldade, mas quando faz uma noite de clamor, tem muita dificuldade, porque Satanás, ele faz uma oposição. Satanás, ele de alguma maneira, ele se levanta para que a igreja não ore. E a oração é a chave que abre as portas do mundo espiritual para as bênçãos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer ser abençoado? Quantos querem a bênção de Deus? Oração é a chave. A oração é uma delegação do Deus que pode todas as coisas. A oração é um cheque em branco que o Pai deu a você, endossado com o nome de Jesus, onde Ele diz: acesse, use, clame, busque, porque a transformação da cidade e das famílias virá através de um povo que clama, virá através de um povo que busca. Agora a oração é uma resposta coletiva a uma crise. E não há tempo melhor do que esse que nós vivemos no Brasil, gente. Um tempo de crise. A pergunta, você viu a grande discussão no Facebook, quem matou o Marielle e o Anderson. E tem um povo chato pra caramba, que aí quando você lê, é a Marielle, mas e a África? Aí você posta da África e a Síria. Aí você posta da Síria e o Hug. Aí você posta do Hug e não sei o quê, e etc e tal. Mas a questão não é essa, a questão é que vivemos em tempos de crise, de violência.
tempos que precedem uma eleição, que pode mudar a história do país, e eu quero dizer para você que a oração é uma resposta coletiva a uma crise. É a resposta. A igreja primitiva se coloca para orar, porque se é hoje, veja só, se Pedro tivesse sido preso hoje no nosso contexto, o que a gente ia fazer? Nós ia para o Facebook colocar lá, gente preso foi preso, por favor, sai quem matou Pedro, quem matou Tiago, e é claro que o protesto é lícito e válido, eu não estou falando isso, mas a Bíblia diz qual é o papel da igreja, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, louvado seja o nome de Jesus. Agora, por que nós precisamos entender nessa noite, irmãos? Olha aqui para mim, todo declínio espiritual se inicia pela falta de oração. Todo declínio espiritual em uma igreja, em uma célula, em um casamento, na vida pessoal, na relação entre pais e filhos, se inicia pela falta de oração. Talvez você é alguém que diz, olha, eu terminei o adrenalina aqui, eu vi vários jovens que estavam cheios de Deus, não estou vendo nem no culto 2 semanas, aí o cara estava pulando, e ele pulava, eu brinquei com o Paulo, era falta de fé, quero ver passar, e pulando, e indo, e trezinho, e etc e tal, e rabo de arraia, e etc e tal, e aí hoje, passado o mês, o desânimo, sabe por quê? O problema não é adrenalina, é porque todo declínio espiritual se inicia pela falta de oração. Talvez você é alguém que diz, eu terminei o ano crendo em grandes coisas, já estou em março entregando a toalha. Todo declínio se inicia pela falta de oração. Todo casamento que vai se deteriorando, pastor, vai ter outros fatores. O problema é a cueca jogada, o problema é a toalha molhada, o problema é que ele tem bafo, o problema é que ele é grosso. Tudo isso é parte, mas tudo começa pela falta de oração. Toda igreja que diminui começa o declínio pela falta de oração. Toda célula que talvez não floresce tem a ver com a falta de oração. E por isso que Jesus ele falou algo que eu tenho repetido, você tem ouvido, a minha casa será chamada casa de oração. O contexto em que Jesus ele dá esta declaração, você sabe qual é? Havia cambistas recebendo uma porcentagem sobre aquilo que podia ter sido feito. Era necessário vender o sacrifício para quem veio de longe e não tinha como oferecer. O problema eram as grandes comissões. Jesus entra, ele tira o chicote, ele derruba os cambistas do templo e ele disse assim, vocês estão fazendo da minha casa uma casa de salteadores, uma casa de ladrões, mas a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora olha aqui para mim, querido, não seria diferente se Jesus entrasse hoje em muitos ambientes evangélicos. Talvez até mesmo nos nossos cultos, nos nossos shows, as mesas seriam derrubadas, as mesas cairiam, e ele disse algo que precisa estar guardado no nosso coração, a minha casa será chamada casa de oração, você pode dizer amém? Por isso a grande razão para fazermos a casa do Pai uma casa de oração, nós vamos fazer isso intensamente durante 21 dias, quantos creem em algo novo da parte de Deus, diga amém. Amanhã é natural, sabe por que você não prevalece no jejum? Porque você ficou sem tomar um café da manhã, ai, os demônios, ai, eu estou com fome, prevalece irmão, você não vai morrer. Ai, meu Deus, teve um irmão que ele me procurou e falou, não pastor, porque eu tenho problema de pressão, e aí, etc e tal, que se eu não comer, eu começo a encurvar. Irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão, eu quero dar uma palavra para você. Você não vai morrer, irmão, você vai até emagrecer, vai ficar melhor, louvado seja Deus. Vai afinar, você vai sair bem. Agora é claro que eu estou brincando com tudo isso, mas há ataque espiritual sem dúvida nenhuma. Há ataque espiritual, há um ataque maligno, mas Ele chamou-nos para fazer da casa de Deus uma casa de intercessão por nossa causa mesmo. Não é só pela igreja, porque você precisa entender que orar é o centro da nossa alegria. Você pode falar isso? Tem um monte de crente triste porque não tem vida de oração. Tem um monte de crente que os problemas que existem sim, mas os engolem porque não vivem uma vida de oração. Você diz, pastor, onde é que está isso na Bíblia? O próprio Jesus, ele disse, vamos ler todos juntos, João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aplaude o Senhor por essa palavra maravilhosa. Jesus está dizendo para nós, ei, olhe para mim, Ele está dizendo, até agora vocês não pediram nada, faça o favor de pedir, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, para que a alegria de vocês se rejubile, de tal maneira que na sua célula, esse sorriso as pessoas perguntem, e você diga, Deus respondeu a minha oração, para que no seu trabalho as pessoas digam, mas por que você dá tanta risada, num país que está em crise? Porque Deus respondeu a minha oração, eu tenho orado e a minha alegria tem sido completa, louvado seja o nome de Jesus.
Agora, a falta de oração produz falta de alegria, e a falta de oração produz cansaço. Eu não tenho dúvida de que às vezes o cansaço, irmão, o cansaço é o tema das mulheres. Cadê as mulheres aqui? Dá uma glória a Deus. Deus vai mover poderosamente nesses dias, mulheres. Muita gente tem clamado a Deus. Deus vai usar os preletores, que é a palavra das mulheres. Cansei, mas é uma palavra para um marado aqui também. Cadê os homens? Tem uns homens que parecem banana, irmão. Irmão, eu olho para uns homens que estão encurvados. Uns homens tristes. Homem desanimado. E é claro que eu quero dizer para você que não é físico. O cansaço físico, uma boa noite de sono resolve, mas o cansaço é na alma, e a falta de oração produz cansaço. É por isso que há uma geração, como eu brinquei da questão do adrenalina, que estava com Jesus, mas abandonou. Gente que estava liderando, mas agora não quer mais nada. Sabe por quê? Porque está fazendo a obra de Deus no braço, está fazendo aquilo que é do reino de Deus na mão, e a falta de oração produz peso. E as pessoas, sabe o que a gente precisa entender? O poder da igreja e da sua célula. Cadê o povo que está na célula? Diga amém. Pastor, minha célula está tão desanimada. Lá não é balada para ficar todo o tempo animado, irmão. Lá é o reino de Deus. Mas eu quero dizer que às vezes o inimigo se coloca. Nós precisamos entender que o poder da sua célula ainda está na oração. Diga glória a Deus. As pessoas se unem para permanecer firmes contra coisas que estão querendo confundir as nossas vidas e destruí-las. Há um inimigo, gente, tentando roubar e virar a sua mente para um outro lado que não seja a vontade de Deus. Existe um inimigo tentando ceifar uma geração, matar uma geração, roubar o coração dos nossos filhos. Sabe o que nós precisamos fazer como igreja? Nós vamos sentar e chorar? Não, nós precisamos permanecer firmes contra essas coisas, em intercessão. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que o mestre diz? Ele diz que se 2 de vocês concordam acerca de qualquer coisa na terra, seria feito no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, sabe o que isso diz? Você não pode levar problema sozinho. Você não pode, eu resolvo. É eu e a minha esposa. A Bíblia diz que quando 2 concordam e convidam o poder do Pai, Deus fará no céu, no reino espiritual. Isso é orar a partir do céu. A Bíblia vai dizendo que quando 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, ali Ele está. Quantos podem dizer amém? Sua célula está pequena, irmão? Minha célula vai eu, minha mulher, meu cachorro e mais um cara que está indo lá. É eu, minha mulher, só tem 3. Jesus diz, quando 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, Ele está lá. Jesus está lá, Jesus está lá. A razão do porquê nós nos reunimos está lá. Segunda lição, sabe qual é? Você deve aprender o tipo de ousadia que não tem medo de pedir. Você precisa aprender nessa noite, querido irmão, é uma palavra do fundo do meu coração, o tipo de ousadia que não tem medo de clamar por grandes coisas, que não tem medo de orar por pessoas, que não tem medo de estender as suas mãos nessa noite, porque há um poder de Deus que foi derramado sobre você. O mérito é da cruz, o mérito é do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, por que a gente não ora por grandes coisas? Que a gente fala, mas porque eu não sou nada, ou porque eu sou bom. Eu já tenho pregado sobre isso. Quando você acha que você é o bom, você ora. E se você está na leitura do 4x4, é poderoso o que está lá em Deuteronômio. É poderoso que a palavra de Deus, através da boca de Moisés, ele olhou para o povo e falou assim, olha, vocês eram o povinho mais pequenininho que existia. Não é porque vocês eram grandes, vocês eram o povinho mais ralé, o mais pequeno, mas o Senhor escolheu para amar você. O Senhor escolheu vocês, louvado seja o nome de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? E aí ele começa a falar uma série de coisas poderosas, dizendo, Ele escolheu amar você, Ele escolheu. E aí o texto começa a dar uma pancada em nós. Se você quiser ler, leia o texto do dia, onde Moisés vai falando assim, vocês acham que é por causa de vocês? Vocês são tudo rebelde, ingrato. Vocês negaram lá, fizeram bezerro de ouro, vocês reclamaram aqui, mas Deus escolheu amar vocês, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que nós podemos orar através do mérito e daquilo que Jesus fez, através daquilo que Ele consumou. E há um texto que, queridos, olha aqui, nós vamos cantar daqui a pouco. Se a gente viver esse texto aqui, o Brasil mudou. Quantos podem dar um glória a Deus? Se a gente viver esse texto aqui, a sua família mudou. Se a gente acreditar nesse texto aqui, cadê líderes de célula que estão aqui? Levanta a mão. Pô, pastor, é maior difícil um visitante, eu creio, a sua célula vai multiplicar 3, 4 vezes desse ano. Quantos podem dar um glória a Deus? Sabe por que não multiplica? Não é assim não, é fácil assim. É fácil demais. Olha só o que diz o texto, vamos ler todos juntos. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim,
fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aplaudo o Senhor por essa palavra poderosa. Olha aqui, amado, essa palavra todo mundo acredita, mas existe a diferença de intelectualmente você olhar e dizer, eu sei, e tomar posse dessa palavra. É por isso que a Bíblia diz, toma posse dessa palavra, toma posse da palavra. E eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, quantos creem aqui que Deus tem todo o poder? Digam amém. Quantos acreditam que não há impossíveis para Deus? Digam glória a Deus. Então por que você duvida que Deus vai prover na sua casa, meu irmão? Por que você tem tanto medo de Deus falhar com você? Por que você tem tanta ansiedade como aqueles que não conhecem a Deus? Por que você é alguém que diz que é crente, mas não crê? Porque ser crente significa aqueles que creem, aqueles que acreditam. E eu digo isso porque essa palavra está dizendo que aquele que crê em mim fará também as obras que Jesus fez. E as obras que ele fez foram obras poderosas. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Mas Jesus não para por aí, Ele diz assim, fará coisas ainda maiores. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho orado, clamado a Deus, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores. É por isso que a gente não para de incentivar. Poxa, pastor, a igreja cresceu. Você não para de falar de 3 cultos, olhando. Toda vez eu estou dirigindo, olhando para um lugar maior, por uma simples razão. Não é pelo nosso mérito, mas porque Ele diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que essa. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele continua dizendo para você, eu farei o que vocês pedirem em meu nome por uma razão, para que o Pai seja glorificado no Filho. Há um problema lá, ore para que o Pai seja glorificado no Filho. Tem um problema que requer um milagre, ore para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele termina a palavra dizendo assim, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Palavras de Jesus, aplauda Ele por essa palavra, meu irmão. Agora você precisa orar crendo que Deus Ele tem prazer em responder as orações. Mas será que se eu pedir isso, Deus Ele vai querer? Mas será que Deus não é igual a gente? Nós que somos assim, nos decepcionamos uns com os outros, e aí a gente olha para o outro e fala, eu gostava dele quando ela tinha cabelo comprido, cortou, ficou curto, não gostei. Aí eu gostava do outro quando ele era mais magrinho, aí eu gostava do outro, agora eu não fiquei mais amigo. Deus não é assim. Deus é alguém que ama você incondicionalmente. Deus Ele tem um propósito. Ele não para de perseguir você para mudar a sua história. E Tiago vai dizendo que a gente não tem porque a gente não pede, irmãos. 21 dias para você pedir, porque Deus abençoa crente pidão. Quantos podem dizer amém? Mas não ingrato. Crente que pede, mas agradece. Crente que tem primeiro um coração de gratidão, primeiro um coração de adoração. Você tem que ser um adorador. Nós vamos terminar daqui a pouco. Você é um adorador. Agora às vezes eu vejo no louvor, o povo tocando aqui, o cara cantando a música aqui, né? Vem sobre nós, esse aqui. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Eu queria que fosse outra música. Vem sobre nós. Querido, você precisa mostrar a paixão que você tem por Deus. Você precisa se apegar a Ele, como diz Deuteronômio. A sua alma precisa expressar a sua paixão a Ele em adoração, porque Deus abençoa o adorador, e todo adorador é um crente pidão, porque ele sabe que quem pede recebe. Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai dizendo, vocês cobiçam coisas e não têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem a lutar e a fazer guerra. Parece que foi escrito para hoje. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, só para olhar para o seu umbigo. Mas Deus está falando, peçam coisas onde o Pai vai ser glorificado, louvado seja o nome de Jesus. Querido, olha aqui para mim, Paulo vai subir daqui a pouco. Deus está chamando a gente, nesses 21 dias, para que você use a oração. Diga assim comigo, orar é invadir o impossível. Há situações onde pessoas estão escravizadas. Há situações onde pessoas estão amarradas. Há situações de trevas. Gente, o mundo não é brincadeira. Aí você fica, eu estou aqui feliz porque eu fui salvo. Eu estou aqui feliz porque eu tenho que comer. Eu viajo para a praia uma vez por ano. Eu estou feliz que meus filhos não estão na droga. Quero dizer, querido, há um mundo morrendo.
Enquanto a igreja dorme na luz, o mundo morre nas trevas. Enquanto você fala, vou ficar aqui porque eu já trabalhei demais, pessoas estão morrendo. Sabe o que o Senhor está convidando a gente a fazer? A entrar nessas situações impossíveis e dizer assim: Pai, nós convidamos o Teu poder que governa a vencer o que está acontecendo aqui. Faz a Tua vontade e lança fora aquilo que se opõe a ela. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Deus está falando para você para chegar lá, naquela vizinhança, tomada pelo álcool, tomado pelas drogas, e dizer assim: Senhor, eu convido o Teu poder que reina, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Deus, eu estou pisando aqui como representante do Senhor que já venceu. Eu creio no poder da intercessão. E a última coisa, sabe qual é? Você deve orar sabendo que a oração é um instrumento de guerra para invadir as impossibilidades. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo vai subindo aqui já. Oração, irmãos, é instrumento de guerra. Oração é instrumento de arma de ataque. É arma de ataque, louvado seja o nome de Jesus. A espada do Espírito é arma de ataque. O escudo da fé é arma de defesa. A intercessão é uma arma de ataque para que as pessoas sejam livres, para que a sua família, você que está aqui nessa noite, seja restaurado. Quantos creem nisso? Digam amém. Sabe por que eu estou querendo dizer isso? Porque é interessante que Deus delegou à igreja, através de Jesus, a entrada do poder do Pai. Em quantas situações? Em quantas situações? Todas. Querido, nós vamos orar daqui a pouco, mas isso é uma história de amor. Uma história de Gênesis ao Apocalipse, que mexe em toda a galáxia. Você sabe qual que é a história? Deus criou o homem e a mulher e colocou num jardim. Deus estabelece o homem como a autoridade para que ele domine sobre toda a criação. Deus, ele pega as chaves do seu governo e entrega nas mãos de Adão, para que Adão representasse o reino, o domínio, o governo de Deus, para que ele representasse a Deus. Havia um lugar perfeito, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus, porque havia dentro de Adão a semente divina, a natureza divina, e ali ele representava, porque Deus escolheu você, sabe o que? Para governar. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso papel é estabelecer governança onde nós estamos. O seu papel, crente, mas eu não sei, eu sou alguém que estou lá. Deus deseja que você governe como rei, mas com um coração de servo, estabelecendo a influência do reino de Deus, dizendo lá naquela empresa: o reino de Deus chegou aqui. Pode tudo ser trevas, mas o meu departamento, onde eu cuido, onde eu estou trabalhando, a luz chegou aqui, eu estou influenciando. Lá na faculdade, cheio de gente que está vivendo vida invertida, você diz: todo mundo está indo para lá, mas o reino de Deus chegou aqui. Lá na sua rua, no bairro que você mora, lá em frente talvez uma máquina, ser agente do reino de Deus é dizer: o reino de Deus chegou aqui, vai se espalhar. O reino de Deus, você lembra a história? Mas aí Adão e Eva foram enganados pela serpente, que usurpou a autoridade. A autoridade que Deus entregou ao homem, Satanás roubou das mãos dele. O homem entregou de bandeja, a verdade é essa, foi enganado e entregou. E é por isso que lá na tentação do deserto, uma das tentações, Satanás olhou para Jesus e falou assim: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Você lembra que Jesus falou? Ele olhou: só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto. Ele não se prostra, mas ele não fala que Satanás está mentindo, porque apesar de Deus ser dono de todas as coisas, Ele respeita o princípio da legalidade. Diga: princípio da legalidade. Sabe o que isso significa? Deus entregou para o homem entregou para Satanás. Tudo nessa terra, por isso que João diz que o mundo jaz no maligno. E Deus sabia que Ele não poderia burlar as leis como a gente faz. É a gente que burla. É o Gilmar Mendes que usa uma burla ali, um negócio da lei e tira uma, não está na letra da lei. A gente muda leis, a gente muda isso. Deus é um Deus legal, não legalista. E Deus sabia que para que aquela autoridade fosse tomada, se o homem entregou, quem é que deveria tirar das mãos de Satanás? Um homem. E é por isso que Jesus, Ele encarna, Ele vem como um homem perfeito, Ele vive uma vida reta, Ele agrada a Deus, Ele morre na cruz, Ele derrama o sangue dEle, e o mundo espiritual não entendia como é que o sangue poderia mudar. E quando Jesus ele é morto, as trevas começam a fazer uma grande festa, os céus se escurecem, mas Satanás não havia entendido que Deus, Jesus, quando ele estava sepultado, a Bíblia diz que ele vai até o inferno e ao Hades, ele prega a palavra, ele resgata cativos, e sabe o que ele faz? Ele tira das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Ele entrou lá com violência,
Por isso que a oração é instrumento de violência. Ele falou, ó, você já é derrotado. Ele toma das mãos de Satanás, e sabe o que ele faz? Ele ressuscita, ele inaugura a igreja através do poder do Espírito Santo, e aquelas chaves, ele deu na sua mão, em nome de Jesus, para que em todo lugar você ligue, ó, está ligado. É por isso que ele diz, o que é ligado na terra é ligado no céu. Orar a partir do céu, é entender que como nós oramos aqui, acontece lá. E aquilo que a gente desliga aqui, é desligado lá, porque ele deu autoridade para você. Mas pastor, por que ainda tem guerra? Porque Satanás já está consumado o destino dele, mas enquanto o reino não vem, e não se consuma plenamente até a volta visível de Jesus, há um inimigo que não se entrega. Existe um inimigo que quer enganar pessoas. Há um inimigo que quer manter pessoas longe da casa de Deus, e aí o que Deus está falando? Que a oração, gente, olha aqui para mim, é uma questão de assalto, de aprisionamento, de guerra, de invasão. Nós iremos invadir os lugares onde Satanás aprisiona pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão crendo nisso? Diga glória a Deus. Agora a violência não é física, porque eu já vi um irmão que falou, pastor, caiu uma mulher possessa lá, porque às vezes cai gente possessa que apanha tanto, aí a gente tira o demônio e fala, eu estou com uma dor aqui, porque os irmãos deu bibliada, porrada. Irmão, não é arma física, não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. As armas que nós usamos não são carnais, mas são poderosas em Deus. As armas que nós usamos são armas espirituais. Sabe o que isso quer dizer, querido? Preste atenção. A oração é um instrumento de violência que gera confusão. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Que lá naquela sua casa que parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, irmão. É que Satanás mantém você cativo. E é por isso que tem gente que diz, pastor, a minha vida é boa, comecei a frequentar a igreja, piorou. A minha vida estava boa, está tudo bem, eu, meu marido, meus filhos, mas eu comecei a frequentar, veio um monte de problema. Não é que estava boa, é porque Satanás mantém você enganado. E a partir do momento que você começa a caminhar para a luz, ele não quer perder essa guerra, ele não quer perder essa família. E aí a oração é instrumento de confusão. Há uma confusão necessária para que a vida possa nascer no meio da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só o que o texto diz, não é uma invenção pastoral. O texto diz que é muito louco isso, que a igreja estava orando, Deus fez um milagre. Pedro, ele pensou que era uma visão. Imagine que louco, irmãos, o milagre de Deus por causa da oração da igreja. A oração da igreja frustra aquilo que Satanás tentava fazer contra Pedro. A oração da igreja, a oração do intercessor vai no futuro e muda a história. Muda a história daqueles jovens que estão na balada. Cadê os jovens do live aqui, ó? Cadê os jovens? Diga glória a Deus. Juventude da Igreja Batista Betesda, se levante no poder do Espírito Santo. Se levante dizendo, eu não vou deixar passar minha geração indo para shopping todo sábado. Comendo lanche. Deus tem mais para você, que é ir lá nas trevas arrancar aqueles que estão aprisionados. Mas agora sabe qual que é a palavra? Violência e confusão. Olha só o que diz o texto. Aí o milagre aconteceu, Pedro bate na porta, o povo não acreditou que foi tão rápido. E o texto diz que aí ele foge de Jerusalém. Certamente é por isso que Tiago, irmão de Jesus, assume a liderança durante aquele período. Mas aí no final, veja só o final dessa mensagem, a banda vai subindo devagarzinho. De manhã, diga assim, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Vai acontecer lá na sua casa isso. O que aconteceu? Como é que se explica isso? E aí o texto diz que fazendo uma busca completa e não encontrando. É a palavra do médico que diz que você iria morrer de câncer, e Deus vai curar, e curou você, e ele diz, eu não encontrei a causa. É talvez aquele casamento que todo mundo disse, acabou, mas as pessoas não conseguem explicar os milagres de Deus, porque a oração é instrumento de confusão daqueles que não creem nas coisas espirituais. Deus está chamando você para tomar posição. E aí eu vou fechando dizendo que a oração, gente, pode mudar qualquer coisa, porque o impossível não existe. Você pode dizer, o impossível não existe? Pastor, existe, tem um monte na minha vida. Quem disse isso foi Jesus. Jesus, ele falou assim para nós, e eu queria que você saísse desse culto com essa palavra, com uma bomba, para começar o jejum. Estou animado com o jejum. Ele disse assim, ó, tudo é possível àquele que crê. Vamos falar isso todo mundo junto? Vamos falar mais uma vez? Diga mais uma vez com convicção. Diga mais uma vez com convicção. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. O poder pertence a Ele, mas a oração é nossa.
O poder é dele. E é impressionante, gente, como coincidências começam a acontecer quando a gente começa a orar. Não é verdade? Uma porta que se abre, uma situação, uma conexão e alguém que Deus coloca no teu caminho, uma situação de alguém que você recebe uma bênção, uma cura que não vinha há anos, um casamento que estava acabando que é renovado, um namoro que começa a ser abençoado, um jovem que estava morto que ressuscita, porque a grande verdade é que a oração é poderosa. Conta-se a história de Hudson Taylor, você já ouviu falar? O grande pai da missão para o interior da China, que deu a vida e derramou a sua vida na China, um dos maiores missionários de todos os tempos. Eu não tenho dúvida que tudo que a China tem experimentado hoje, depois que caiu a cortina de ferro, onde a maior parte das conversões cristãs no mundo acontecem na China, tem a ver com a vida desse homem e as orações que foram derramadas até 1905. Sabe o que a história fala sobre Hudson Taylor? Que durante mais de 40 anos o sol nunca se levantou na China sem encontrar ele de joelhos em oração, clamando a Deus pela maior nação da terra. Deus está preparando um avivamento que vem do norte, louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Agora eu fecho dizendo um negócio para você, querido, assuma a sua posição espiritual. Sai daqui, não olha para você, porque nós não somos nada. Nós somos pecadores. Assuma, lembra a chave Deus deu na nossa mão. A chave ele falou, olha, Guilherme, Alex, Edmilson, eu amo vocês entregaram a vida a Jesus, eu estou entregando uma chave de autoridade, exerçam onde vocês estão. Assuma uma posição espiritual. Mas o que a gente faz? A gente duvida. A gente ora uma oração que eu aprendi na igreja batista, que estava completamente antibíblica, não está na Bíblia. Deus, se for da tua vontade, cura. Deus, se for da tua vontade. Querido, você não precisa falar para Deus, Ele sabe qual é a vontade dEle. Quantos creem nisso, digam amém. Na verdade isso não passa de uma desculpa para a nossa incredulidade, porque a gente não crê em orações que oram pelo impossível, e quando vem um enfermo, a gente, será que Deus vai curar? A gente ora, Deus, se for da tua vontade, Deus sabe qual é a vontade dEle. A vontade dEle vai prevalecer, você pode dizer amém? Mas invariavelmente é a dúvida no nosso coração, mas há também a generalização. Sabe o que é a generalização? A gente fala, querido, ora por aquela situação. Aí Deus fala, pode a minha célula multiplicar? Pode o Brasil ser transformado? Como é que a gente ora? Senhor, tu sabes. Como Ezequiel, que estava no vale dos ossos secos, e Deus olhou e falou para ele, podem esses ossos reviver? Ele falou, Senhor, tu sabes. Outra, talvez controlar. A gente não controla Deus. Nós somos servos e nada mais. Mas a gente talvez, Senhor, faça algo, mas exatamente desse jeito. Por isso que tem gente frustrada aqui. Que a gente que pegou essa palavra da oração e orou, e fez calo no joelho, mas as coisas não saíram do seu jeito e não sairão, porque você é servo. Você é servo do Altíssimo, e a última coisa é mandar. A gente não manda. Deus, eu ordeno que aconteça. Diga assim, eu sou servo e nada mais. Fica de pé no seu lugar, querido, nós vamos orar. Sabe qual que é a oração poderosa? Eu não posso deixar de falar, isso aqui era uma série que eu comprimi numa mensagem. É algo que abala e interfere no mundo espiritual. Sabe aquele problema que você tem com a sua esposa? Primeiro é no reino espiritual, meu irmão. Primeiro é vencido no reino espiritual. Sabe aquele problema no seu trabalho? É com ele. A oração poderosa é algo que vai interferir primeiro lá, porque a decisão que sai lá muda a terra, louvado seja o nome de Jesus. Quando mudou lá, mudou a sua vida. Quando mudar lá, mudou o Brasil. Quando mudar lá, mudou a sua célula. Quando mudar lá, mudou a sua vida. E a oração eficaz é algo que atinge os alvos que nós pretendemos. Eu creio numa colheita poderosa nesses dias de jejum e de casas de paz, em nome de Jesus. Eu creio que você que está sentado aqui, que está desanimado, Deus vai levantar você no poder de Deus. Você que veio visitar a gente, Deus vai visitar você para frutificar e dar fruto aonde você se coloca. Deus é poderoso para fazer isso, querido. Deus irá fazer em nome de Jesus. E essa é a frase que eu citei hoje de manhã, que eu queria que você, quem frequenta essa igreja já ouviu 1 milhão de vezes, mas eu gosto demais dela. Vamos ler todos juntos essa frase? O guerreiro de oração, de que Deus, para fazer qualquer coisa, mudar qualquer um e interferir em qualquer circunstância. Aplauda o Senhor, aleluia. Irmão, você é um guerreiro de oração em nome de Jesus por causa da autoridade de Deus. Deus quer que você se levante como um guerreiro de intercessão em favor da sua família, em favor da nossa cidade,
em favor dessa vizinhança que está amarrada num catolicismo que os impedem de entrar nesse lugar, em favor dos jovens que estão nas ruas, dos adultos que estão morrendo nas ruas, das pessoas que estão perdendo casamentos, das pessoas que estão perdendo a juventude. Você é um guerreiro de oração em nome de Jesus. Deus deseja isso, que tenha milhares de jovens no sábado à noite, milhares de mulheres, milhares de célula. Agora a gente vai orar, e impeça que seus momentos ruins definam a maneira que você vai orar. Quantas vezes, irmãos, eu estou tão desanimado, a gente acorda tão desanimado, mas eu tenho tomado uma decisão já há muitos anos, de que o estado da minha alma e as minhas emoções não definem a minha oração. Eu continuo orando pelas mesmas coisas, pelas grandes coisas, pelo milagre de Deus, clamando, sentindo ou sem sentir, porque eu creio nele. Deus diz isso para você: continue orando, continue clamando, Ele fará a obra. A Beni Johnson, ela diz o quê? Se a gente olhar para cima, a gente vai enxergar como Deus enxerga. Quantos precisam enxergar como Deus enxerga? Ela diz que, e Deus tem resposta para tudo, gente. Ele tem resposta para tudo. Eu fecho com a palavra do Bill Johnson, que diz que olhe para cima antes de olhar para baixo, em nome de Jesus. Fluirá coisas grandes. E aí eu quero terminar com esse versículo e a gente vai cantar. Eu não vou fazer só um apelo, mas eu não vou convidar ninguém à frente. A promessa de Deus para a sua vida e para a nossa igreja nesse ano de clamar e nesses 21 dias de jejum e oração, está lá em Isaías 45:3, e eu queria que você lesse esse texto comigo. Vamos ler todos juntos? Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Tesouros escondidos no lugar secreto. Abaixa sua cabeça, eu quero terminar orando por você, meu irmão, em nome de Jesus.